Salmo no capítulo 73, nós vamos ler o capítulo todo, do verso 1 até o verso 18. Salmo 73, a partir do 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe a fonte de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim. Sempre seguros aumentam suas riquezas. Por certo é vão que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu os exterminas todos os que se desviam de ti. Exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos, Pai querido. Deus, te damos graças por esse dia, por essa manhã e pedimos que no nome de Jesus o Senhor fale conosco através da Tua palavra. E pedimos, ó Pai, que não apenas os nossos ouvidos estejam abertos, mas para que o nosso coração possa estar aberto a ouvir a Tua voz e a sentir o Teu toque. Que no nome de Jesus, Tua palavra possa provocar em nós transformação, Senhor. Oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, nós hoje falaríamos sobre família, mas eu vou adiar um pouco ainda mais o sermão. Domingo que vem, se o Senhor permitir, a gente vai terminar essa série de 4 mensagens sobre família. Mas hoje eu quero fazer uma interrupção para nós falarmos sobre olhar ou enxergar a nossa vida na perspectiva de Deus. Um olhar para as nossas vidas na perspectiva de Deus. Bom, deixa eu te dar algumas informações primeiro sobre esse salmo, para que a gente possa entrar no texto e vai facilitar o nosso entendimento do texto. Primeiro, quem foi que escreveu esse salmo? Esse salmo quem escreveu foi Asaf. Asaf era um líder de um dos coros levíticos no templo. Então, a gente poderia comparar ele com o que seria um ministro de música na igreja. Só uma comparação mais próxima da gente para poder compreender quem ele era. E era um homem
cheio de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem temente a Deus, era um exemplo para Israel. Então não é qualquer pessoa que está escrevendo esse salmo, mas é um homem temente a Deus, é um homem cheio do Espírito de Deus. É um homem que conta a história que quando foi consagrado o templo de Salomão, ele está lá na condução dos louvores e naquele dia a glória do Senhor se manifestou no templo de maneira que as pessoas não conseguiam ficar em pé, elas não conseguiam ficar de pé dentro do templo, tamanha a presença do Senhor que havia se manifestado ali naquele dia. Um homem realmente que já tinha vivido experiências com Deus. Este salmo vai tratar então para nós de um problema muito recorrente e um problema sempre atual. Que problema é esse? O problema é, por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Sempre atual, né? Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Pastor, por que foi, meu amor? Senta ali, Catinho. Lá na bolsa, fala para a mamãe que está na bolsa. Obrigado, Dani. Então, por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? É desse problema que o texto trata. Na verdade, alguns outros 3 problemas também aí que aparecem nesse texto aqui correlacionado. E agora, o principal ponto que eu quero chamar a sua atenção é quem é que afirma sobre esse problema? O próprio autor. O próprio autor declara sobre esse problema. O próprio autor apresenta para nós o seu problema. Ele diz assim, a partir do verso 1 até o verso 3, ele apresenta o problema dizendo assim, verso 2, quanto a mim, ele mesmo, os meus pés quase tropeçaram, quase que eu tropecei. Faltou pouco para que eu escorregasse. Por quê? Por que, Asaf? Você quase escorregou. Ele fala, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele apresenta o problema para nós e ele coloca esse problema com muita coragem. Por quê? Porque ele está aqui, de peito aberto, digamos assim, com coragem, dizendo assim, olha, o meu problema, aonde eu quase escorreguei, aonde eu quase tropecei, foi porque eu olhei a prosperidade dos ímpios e eu desejei essa prosperidade. Eu quis estar nesse lugar. Inveja é isso. É eu desejar aquilo que o outro tem. E não apenas desejar que o outro tem, mas desejar que o outro também não tenha o que ele tem. Isso é inveja. O filósofo Kierkegaard chama a inveja de admiração infeliz. Ele conceitua a inveja como uma admiração infeliz. Por que uma admiração infeliz? Porque é uma admiração que o invejoso tem do invejado, mas é uma admiração que o faz voltar-se para dentro de si mesmo e não para fora. Por exemplo, eu poderia olhar uma pessoa que está tendo prosperidade em sua vida, certo? E admirar essa pessoa, e ao admirar essa pessoa e observar a vida dela, essa admiração me levasse para fora de mim mesmo, fazendo o quê? Buscando melhorar, buscando progredir, buscando avançar, não é isso? Essa seria uma admiração feliz, a admiração de ter alguém como uma referência positiva para o seu próprio crescimento. Então eu olho para o João, vocês estão comigo, amém? Eu olho para o João, vejo o João progredindo na vida e eu digo assim, bom, eu gostaria de também crescer e de me desenvolver como o João. O que eu devo fazer? Essa é uma admiração que me leva para fora. Kierkegaard vai dizer que inveja é uma admiração infeliz, por quê? Porque no momento em que eu invejo João, eu estou dizendo assim, bom, eu não consigo ser como o João, eu sou muito menor do que o João, então esse sentimento começa a me levar para dentro de mim mesmo, por que eu não tenho o que o João tem, por que eu não sou quem o João é, por que eu não consigo fazer como o João faz, e aí eu começo a odiar o João e desejar que o João não tenha o que ele tem, não seja quem ele é, não faça o que ele faz. Exemplo, os irmãos de José, quando o observam com a capa de José. O problema era a capa? Não, o problema é que o pai amava mais a José do que a seus irmãos.
Então eu não quero que ele tenha não só a capa, bastaria o quê? Tomar a capa do garoto, rasgar ela e jogar fora. Resolvido o problema? Ele não tem mais a capa. Mas é essa a atitude dos irmãos José? Não, a atitude é, vamos matá-lo. Vamos matá-lo, porque dessa forma ele não será amado pelo nosso pai. Então, a inveja é essa admiração infeliz e esse desejo por ter, ser e fazer aquilo que o outro faz. Ele está dizendo assim, olha, eu tinha inveja dos arrogantes pela sua prosperidade. Pela prosperidade de quem? Dos ímpios, daqueles que negam a palavra de Deus, daqueles que rejeitam a verdade de Deus. E eu começo a observar a vida daquelas pessoas, eu passo a desejar como seria se eu não fosse crente, em outras palavras. Como seria se eu não fosse crente? Como é que seria se eu estivesse lá naquela festa, fazendo lá aquelas coisas? Como seria se eu estivesse lá nos corredores do Senado, do Congresso e naqueles esquemas? Como seria? Eu começo a desejar e a me imaginar tendo, sendo e fazendo a coisa que aqueles homens fazem. E ele fala, olha, isso é um problema, porque faltou pouco para que os meus pés quase escorregassem. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, Tiago vai dizer para nós o seguinte, cada um de nós peca quando é atraído e seduzido pelo seu quê? Pelo seu mau desejo. Pelo desejo corrompido da nossa carne, nosso coração corrompido pelo pecado, e então nós somos atraídos. Tem uma tradução que eu gosto muito, que essa tradução usa a palavra não seduzido, ela usa a palavra engodado, em Tiago 1,14. Por que engodado? Engodado é a tarefa do caçador. O caçador usa um engodo, ele usa um ardil, um elemento de astúcia para enganar a presa e fisgá-la. Então, por exemplo, o pescador vai pescar, o que ele faz? Ele joga lá, né, o chumbo junto com um anzol, né, um anzol, e ele faz o quê? Ele coloca lá uma minhoca, não é isso? E aí quando ele lança ele lança a vara, a linha, né, na água, e ele fica lá esperando, não é isso? Aí o peixe vem, todo serelepe pimpão, agora me dei bem, ó, almoço grátis. E ele vai lá e morde, só que quando ele morde, ele acabou de morder um instrumento mortal. Aquilo vai matá-lo. Mas ele não sabe, ele acha que é apenas comida. Ele olha, observa que aquilo é desejável, por instinto, ele morde a isca. E é a mesma terminologia que Tiago está usando para nós, lá no capítulo 1. Ele está dizendo, olha, nós pecamos quando somos atraídos pelo nosso mau desejo. E então, aí verso 15 ele fala, e então o pecado sendo concebido dá à luz. Dá à luz ao quê? A um filho? Não, ele fala a morte. Ele usa a ideia da analogia da mulher concebendo uma criança com o pecado sendo gerado dentro de nós até que chega ao seu clímax. Assim como a gestação chega no clímax quando dá luz ao filho, o pecado chega no seu clímax quando nos conduz à morte. Por isso que o autor está dizendo que ele quase escorregou, porque ele percebeu que aquilo o conduziria ao tropeço e à morte. Ele acabou de apresentar para nós o problema. Depois, ele vai dizer por que isso é um problema. Porque ele começa a narrar para nós qual é essa prosperidade, então, que ele observou nos ímpios e que o atraiu. Fez com que o seu coração desejasse algo para si que não era legítimo. Ele compreendia que aquilo não era legítimo, mas ainda assim seu coração desejou. E ele começa a fazer uma lista do porquê. Ele começa essa lista no 4 e vai até o 12. Vamos ler devagar? Diz assim, ó. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Se parasse aqui, irmão, já era uma lista muito, muito boa. Pensa comigo, ó, não tem problema. Quantos tem problemas aqui? Todo mundo vai levantar a mão, né? Porque a gente vive cheio de problema, mas na visão dele, os ímpios não tem problema.
Quantos de nós ficamos doentes? E eu estou aqui com as minhas costas doendo demais, carregar aquele armário pesado lá para preparar a nossa sala hoje. Dei um jeito nas costas, estou com a minha coluna doendo desde sexta-feira. Mas os ímpios parece que não tem problema nenhum, não tem dor nenhum de nada, não fica nem gripado, né? Você pega uma pessoa, às vezes, boa, a pessoa pega uma gripe e às vezes, acaba até vindo a óbito, enquanto outras pessoas, né, pegam uma opção de doença complicada, o camarada não morre. Né? Tem uma expressão para isso, mas eu não vou usar, não. Mas está lá, não morre. Aí você fala assim, meu Deus, como é que pode? Eu falo assim, ó, não passam pelas tribulações dos mortais. Parece que eles são o quê? Deuses. Não vivem tribulações, problemas, ó. Não sentem isso. Nem são afligidos como os demais homens. Por isso, verso 6, a soberba é para eles um colar no pescoço, ó. Eles se orgulham de sua soberba. A violência os cobre como um vestido. Verso 7. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias, imaginações, né? Todo tipo de perversidade, brotam fantasias. Eles zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, desandam a falar contra os céus. Contra os céus. O que isso significa? A Bíblia diz uma coisa, mas os ímpios dizem o quê? Dizem outra, contradizem a palavra de Deus, falam todo tipo de absurdo. E aí você pensa, bom, se eles fazem todo tipo e falam todo tipo de absurdo, o que vai acontecer? Verso 10, acompanhe por favor na sua Bíblia. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade das suas águas. Bebe à vontade das suas... Pode pegar. E bebe à vontade de suas águas. O que ele está dizendo? Ó, o ímpio fala contra Deus, o ímpio fala contra a palavra de Deus, o ímpio fala aquilo que Deus reprova, tá certo? O ímpio fala aquilo que Deus reprova, mas ao invés do povo dar as costas para o ímpio, para ficar firme na palavra de Deus, o que o povo faz? Bebe à vontade das suas palavras. Estou lendo o verso 10, irmãos. Bebe à vontade das suas fontes. Ou seja, o povo dá atenção. Não é assim? Não é isso que a gente vê todo dia no jornal? Pessoas falando contra a palavra de Deus, pessoas ensinando coisas que contrariam as verdades das Escrituras, seja nos senados, nos congressos, seja no púlpito das igrejas, das chamadas igrejas, seja nas escolas, seja nas comunidades. Não estamos vendo pessoas que se levantam nesse tempo falando constantemente contra os céus, contra a verdade das Escrituras, contra princípios bíblicos. E o que a gente está vendo acontecer? As pessoas repreendendo esses líderes, as pessoas reprovando as suas falas, as pessoas rejeitando os seus discursos? Não. Vemos essas pessoas sendo eleitas, vemos esses professores atraindo multidões, vemos esses ditos chamados pastores atraindo multidões dentro dessas igrejas, mesmo falando contra verdades das Escrituras. O povo bebe das suas fontes à vontade, se fartam disso. Quem escreveu isso foi um líder religioso no templo. Você acha que naquela época também não era mais difícil ser fiel à Escritura? Ou falar qualquer coisa que agradasse as multidões em Jerusalém? Eu consigo imaginar facilmente Asaf pensando isso, porque o texto diz isso, fala que ele desejou agir assim. Olha só o que diz o verso 11, fala assim: eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Verso 12, os ímpios são assim, sempre seguram, aumentam suas riquezas. Aí olha o verso 13, por certo é vão, é inútil que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, porque todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã, e se eu tivesse dito, falarei como eles. Ó,
um líder no templo falando como essas pessoas. O que teria acontecido? A multidão se reuniria e beberia das suas águas, mas ele não fez isso. Aí ele diz o porquê que ele não fez. Ele fala assim: se eu tivesse dito como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. O que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim, ó, se eu tivesse optado por esse caminho, certamente as multidões viriam até mim para beber à vontade do que eu falasse. Mas se eu tivesse falado como eles, eu teria traído a geração dos filhos de Deus. Eu teria traído a fidelidade às Escrituras e à palavra de Deus. Eu teria juntado pessoas? Sim, mas a que custo? A que custo? Ao custo de trair. O fato dele dizer que não optou por trair, quando ele narra essa propriedade dos ímpios, essa prosperidade dos ímpios, não significa que ele não tenha dúvidas. O verso 13 até o verso 15, obrigado, Mateus. O verso 13 até o verso 15, fala das dúvidas que ele tem. Olha só, o que ele diz aí, o que a gente leu. Ele fala assim: por certo que é vão, tenho mantido puro o meu coração. Ele está se perguntando, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Será que vale a pena ser honesto? Irmão, quantas vezes você também já não se fez essa pergunta? Igreja, preste atenção aqui em mim. Preste atenção em mim. Quantas vezes você também não fez essa pergunta? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Porque eu tenho buscado, Senhor, ser fiel à Tua palavra, eu tenho buscado cumprir Seus mandamentos, eu tenho buscado ter uma vida santa e reta diante do Senhor, mas parece que tudo dá errado. Eu olho lá fora e vejo pessoas prosperando, vejo pessoas que nem ficam doentes, vejo pessoas que não lidam com tribulação. Parece que a cada dia mais as pessoas que desobedecem ao Senhor prosperam e enriquecem. E eu estou aqui passando dificuldade em casa. Mal tenho dinheiro para pagar as contas. Meu parente, meu familiar acabou de ficar doente e a gente não sabe como vai fazer porque o plano de saúde não cobre. Temos enfrentado tribulações, dificuldades na família. Vale a pena? Será que está valendo a pena? Eu vim para a igreja hoje, pastor, mas você não sabe, essa semana foi horrível. Lá no meu trabalho já me ameaçaram, já falaram que certamente na próxima leva eu sou um dos que será mandado embora. Ou então essa semana eu fiz exames e os exames acusaram que eu estou com um problema de saúde sério. Ou essa semana eu fiquei sabendo, tive um problema sério na minha família que eu não sei como resolver. Vim para a igreja hoje pensando, meu Deus, me traz uma luz, me dá um entendimento, porque eu não sei como resolver esse problema. Está valendo a pena, pastor? Está valendo a pena servir a Deus? Está valendo a pena manter meu coração puro, reto diante do Senhor? Se parece que na vida de todo mundo as coisas se desenvolvem, mas parece que na minha as coisas estão travadas. Parece que não anda. É a crise de Asaf. E é a nossa também. É a crise dele e é a nossa. São as dúvidas dele e são as nossas. Ele começa a questionar isso. Começa a questionar a vida de santidade. Começa a questionar a busca pelo Senhor. Começa a questionar ser fiel à verdade da palavra, ao invés de dizer aquilo que todo mundo gostaria de ouvir. Se nós fizéssemos aqui a campanha das 7 domingos da vitória da família, o culto estava cheio. Não tem dúvida nenhuma disso. E se a gente quisesse sacramentar isso aqui, com toda certeza, bastaria contratar algum ministério de louvor famoso, pagar rios de dinheiro para os caras virem tocar, que a igreja ia bombar. Não tem dúvida nenhuma disso. A gente optou por um caminho diferente. Optamos por um caminho que está lá registrado na placa do hall de entrada desse templo, o nosso compromisso. Está lá, não sei se você já leu, mas está lá. A gente fez um quadro para representar o compromisso que nós, como igreja, assumimos. Assumimos um compromisso de fidelidade às Escrituras, custe o que custar. Assumimos um compromisso de não ceder ao evangelho fácil. Assumimos um compromisso de não vender aos outros ilusão. Assumimos um compromisso de permanecer no caminho das Escrituras
para que aqueles que um dia foram iludidos por esse evangelho fácil possam voltar. Assumimos esse compromisso. Está lá, coloquei aquele quadro lá para representar essa aliança que fizemos no púlpito dessa igreja. Isso tem um preço. E às vezes a gente se vê como Asaf. Valendo a pena? Seria mais fácil, mas ele fala, olha, eu teria traído. Eu teria traído. Por fim, irmãos, começa uma nova perspectiva no Salmo. Começa um novo olhar. E esse novo olhar começa onde? Começa a partir do verso 16. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. No verso 16, ele começa a enxergar a vida numa nova perspectiva. Diz assim: quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino deles. O que aconteceu que mudou tudo? Ele entrou no templo. O que tem no templo? Presença de Deus. Mas o que mais tem no templo também, além da presença de Deus, que nos faz olhar para o alto, que nos faz olhar para a nossa vida numa perspectiva da eternidade? Tem também pessoas, outros como nós, vivendo os mesmos problemas, dilemas, desafios, tribulações como nós. Então, quando ele entra no templo, a perspectiva muda. Porque ele para de olhar para a prosperidade dos ímpios e ele começa a olhar para as coisas que vêm do alto. Ele começa a olhar para a vida numa perspectiva eterna. Ele começa a contemplar as coisas de Deus. Essa contemplação às coisas de Deus me faz enxergar a vida de uma maneira diferente. Porque quando eu olho para a vida na perspectiva de Deus, eu não vou pensar para os 80, 90, talvez 100 anos que eu vivo aqui nesse lugar. Eu vou pensar que eu estou caminhando em direção ao quê? À eternidade. Estamos caminhando em direção à eternidade. Isso muda tudo. Isso muda a nossa maneira de enxergar a nossa vida aqui na terra. Porque nós não fomos criados para permanecer aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Então a nossa condição de vida nesse lugar ela é momentânea. Ao passo de que a nossa condição de vida na presença de Deus ela vai ser eterna. Então nós estamos indo em direção a um gozo muito mais excelente do que qualquer coisa nesse mundo poderia nos proporcionar. E essa alegria e esse contentamento e essa satisfação em que nós estamos em direção, eles se encontram na presença de Deus. Não nos prazeres que essa vida possa proporcionar, por melhor que eles sejam. Por mais desejosos aos olhos que eles sejam. Nós estamos em direção a uma alegria que vai permanecer por toda a eternidade, não por uma alegria passageira. Somos peregrinos, forasteiros. Como diz a canção, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu sou só um mensageiro do reino celestial. Não fomos criados para permanecer aqui. Quando ele entra no templo, ele contempla a eternidade. Isso ajuda ele a compreender que essa vida não foi feita só para a gente permanecer aqui. Que os prazeres desse mundo não podem seduzir o meu coração, porque senão eu vou tropeçar. Eu vou tropeçar. Por quê? Porque o meu coração é corrompido pelo pecado. Nós estamos falando de um grande homem de Deus que estava dizendo, olha, o meu coração, eu quase tropecei porque meu coração desejava as coisas dos ímpios. Irmãos, se Asaf disse isso, quanto mais nós. Se aquele grande homem de Deus disse essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como um alerta, muito mais nós. Devemos ter essas palavras como um grande alerta para nós, porque o nosso coração corrupto se atrai pelas coisas da carne, enquanto ele está dizendo assim, quando eu entrei no templo, a minha perspectiva sobre a vida mudou, porque eu comecei a enxergar a vida no olhar de Deus, e eu comecei a enxergar também no templo outros irmãos, que vivem problemas como os meus. O que mais ele fala? Ele diz assim, certamente tu os pões num lugar escorregadio e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados,
Como alguém que acorda de um sonho, assim o Senhor, quando acordares, os desprezarás. Ele está falando o quê? Do final dessas pessoas. O final do ímpio é o quê, meu irmão? É ele ser condenado no dia do juízo. O final do ímpio é que ele seja desprezado. Quando nosso Senhor vier em grande glória, ele olhará para os ímpios e colocará à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. O que é isso senão desprezo? Ele está falando do desprezo. Mas Mateus capítulo 25 não fala só isso. Fala também daqueles que ele separa à sua direita e diz assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está falando do destino final daqueles que foram salvos por Jesus e do destino final dos ímpios no seu pecado. É a mesma coisa que Asaf está tratando aqui, só que com palavras diferentes. Mas é o mesmo final. Então ele percebe a perspectiva de Deus ao olhar para a eternidade, ele percebe a repentina queda dos ímpios. O que mais ele percebe? A partir do verso 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um animal perante a ti. Todavia, eu sempre estou contigo e tu me seguras com a tua mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a perspectiva dele começou a mudar quando os seus pensamentos e o seu comportamento, ele estava embrutecido, ele estava brigando com Deus, ele estava com raiva de Deus. Mas o seu comportamento começou a mudar, guiado pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ele está falando que a palavra de Deus, então, começou a mudar o quê? O pensamento e o sentimento, o comportamento dele. A palavra de Deus. Ele entra no templo, contempla o Senhor. Ele entra no templo, percebe o fim dos ímpios. Ele entra no templo e começa a ser transformado pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus. O que mais acontece por último no templo? Verso 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E note muito bem essa parte B. E na terra eu não desejo outra coisa além de ti. Olha como mudou. No verso 3 ele fala assim: eu desejava a vida dos ímpios, eu desejava a prosperidade dos ímpios. Verso 25, em contraste, ele fala: eu não desejo na terra outra coisa que não seja o Senhor. Os valores foram invertidos. Os valores foram corrigidos. O que realmente tem valor na vida é a presença do Senhor. Ele acabou de perceber isso. Ele começa o salmo dizendo: olha, eu não entendia o que realmente tinha valor, então eu desejava aquilo que os ímpios tinham. Mas agora eu percebo o que realmente tem valor na vida, e eu percebi que eu não desejo outra coisa a não ser a presença de Deus. Eu desejo o Senhor, eu desejo buscá-lo. Eu não tenho na terra outro desejo a não ser o Senhor. O meu corpo e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Ele está dizendo: ó, não escorreguei por causa da minha força, não. Eu não escorreguei porque Deus é a fortaleza da minha vida. E se eu quiser ter alguma coisa, alguma propriedade, alguma riqueza nessa vida, Ele é a minha herança para sempre. Por fim, ele termina dizendo: mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança nele, não no meu coração que é corrompido pelo pecado, não nas minhas forças para ser capaz de não escorregar. Eu ponho a minha confiança em Deus, para lidar com os dilemas, com os desafios, com as minhas crises. Ponho minha confiança em Deus. E no final ele diz: para proclamar todas as suas obras. A grande ideia desse texto é a seguinte: nós compreendemos o que realmente tem valor na vida quando aprendemos a enxergá-la com os olhos de Deus. Nós só vamos compreender o que realmente tem valor nessa vida quando aprendermos a enxergar essa vida na perspectiva de Deus. Se você chegou aqui na igreja nessa manhã se questionando se está valendo a pena ou não servir ao Senhor, eu quero te convidar a buscar enxergar a vida na perspectiva de Deus. A colocar os óculos da palavra de Deus para enxergar o que realmente tem valor nessa vida.
porque tem coisas que aparentemente são muito valiosas para nós, mas não deveriam ter tanto valor, ao passo de que coisas realmente importantes para nós têm sido desprezadas, porque não damos a elas o devido valor. Precisamos reconhecer na nossa vida o que realmente tem valor e nos agarrar a essas coisas. E nos agarrar àquilo que realmente importa. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos fazer